Quero ver aquele testemunho, tá? Não vou esquecer, não. Gente, olha, abram comigo a palavra de Deus. Nós vamos ver alguns versículos hoje, tá? Nós temos esse texto base de 2 Crônicas 20, de 14 a 18, que nós vimos a semana passada. Mas depois da palavra do último domingo, alguns irmãos me procuraram e falaram: poxa vida, eu só senti que tinha mais para ser falado. E realmente tinha. Eu tive que pular muitos versículos, pular muita coisa. E muitos falaram: olha, você podia continuar, você podia ter continuado, mas a gente tem a preocupação com as crianças, né? Os fios vão à loucura depois de 2 horas, né? Ensinando uma criança, vocês imaginam que não há mais o que fazer, né? E a gente tinha a Santa Ceia também, né? Então a gente tem que estar sensível a todas essas coisas. Um dia a gente faz o acampamento e fica aqui o dia inteiro, mas até lá a gente tem que estar sensível. Mas então, por essas razões, eu sei que eu falei desse tópico, igreja, porque o Espírito Santo me levou a isso. O Espírito Santo mostrou a necessidade de falar sobre batalha espiritual. E eu não queria, então, vendo assim a sede da igreja, só ter passado por esse tópico, né? Nós não estamos aqui para falar de tópicos, nós estamos aqui para ouvir o que Deus quer falar conosco, né? E responder em fé ao que Ele está querendo falar conosco. Então, por essa razão, eu quero voltar nesse tema essa manhã. Nós vamos rever algumas coisas que falamos a semana passada e vamos falar de outros versículos que não foram mencionados, a fim de que o Espírito Santo tenha plena liberdade de falar tudo o que Ele tem para dizer aos nossos corações, tá bom? Então, eu vou ler a passagem de Crônicas novamente com vocês e nós vamos orar, tá? 2 Crônicas 20, de 14 a 18. Você já está aberto, já tem aberto, amém? Senão você acompanha aqui no quadro. Todos lá? 2 Crônicas 20, de 14 a 18 diz: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: Escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Querido Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez, te agradecemos, Senhor, pela Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra realmente não volta vazia, Senhor. Obrigado, Deus, por ter uma direção porque a Tua Palavra, Senhor Deus, ela vem de encontro às nossas necessidades também. Eu não sei, Senhor, o que os meus irmãos estão passando, mas Tu bem sabes, Senhor, quais são as lutas, dificuldades, desafios, Senhor, mas nós essa manhã queremos abrir nossos corações, Senhor. Nós queremos dizer: Senhor, fala conosco. Nós estamos sedentos, nós estamos famintos, Senhor. Senhor, nós estamos aqui no encontro com Deus, com o Deus do universo, o Deus Criador, o Deus que é o Todo-Poderoso, que tem a mão em todas as coisas, Senhor. O Deus que nos ama, que se preocupa conosco, Senhor, que se importa com a nossa dor, com as nossas lágrimas, com as nossas lutas, Senhor. Aquele Deus que promete ir à nossa frente, Deus, nunca nos deixar ou abandonar. Senhor, eu oro que o Senhor se manifeste com poder e liberdade essa manhã, Deus. Que o Senhor trabalhe, Deus, em nossas vidas, Senhor, e não nos deixe sair desse lugar da mesma forma que entramos, Pai. Eu sei que o Senhor já está falando, eu sei que o Senhor já está agindo, eu sei que o Senhor já está fazendo além do que podemos imaginar, Senhor.
mas nós pedimos, completa a tua boa obra em nossas vidas essa manhã, Senhor. Que esse não seja só um culto, Deus, mas seja um momento de transformação. Deus, para a honra e glória do teu santo nome, nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Lutas, batalha espiritual, todos nós passamos por elas, não é? Todos nós cristãos, sim, a partir do momento que conhecemos a Jesus, que nascemos de novo, nós somos sim um alvo, né, no inferno. O inimigo, o inimigo ele quer, todo o inferno, na verdade, se mobiliza contra as nossas vidas, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando o diabo olha para nós, né, ele vê Deus e ele não gosta do que vê, né? Principalmente nós cristãos, né? Porque nós temos o sangue, o sangue de Cristo sobre as nossas vidas, né? Nós temos aquilo que mostra para o diabo a derrota dele na cruz, sabe? Então, quando ele olha para nós, ele quer nos eliminar. Se ele pudesse, ele faria, mas aquele que está em nós é maior, né? A maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E por essa razão, é claro, né? O Senhor, aquele que está em Cristo, o maligno não toca, ele não pode, né, nos tocar. Mas há uma luta, né? Uma luta que é invisível, mas é real. Nós não podemos ver esse mundo espiritual, mas ele coexiste com o nosso mundo. E nós não podemos ser ingênuos, né, de ignorar isso, de ignorar que nós estamos simplesmente aí tentando viver o nosso cristianismo, né, sem esperar que haja oposição, sem esperar que haja luta, que haja batalhas, que haja dificuldades que vêm do inferno, cuja fonte é o inferno, cuja fonte é o diabo, né, para nos impedir a viver tudo aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Então, queridos, o avançar da igreja, né, a palavra, Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós temos que avançar. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ele deve avançar espiritualmente, ele deve, a gente fala marchar de joelhos, né, porque o Senhor nos deu armas, né, poderosas, né, como a oração. A igreja, ela tem o seu papel, ela tem que fazer aquilo que lhe cabe fazer, que Deus a chamou para fazer. E quando a igreja vive o seu papel de igreja, né, as portas do inferno, elas retrocedem, as pessoas cativos são libertos, né, o inferno é saqueado, milagres acontecem. E o que eu quero dizer com isso? Porque às vezes nós não entendemos quem nós somos em Cristo hoje, mas se você tem o Espírito Santo de Deus, né, você é um representante do céu da terra, você é um embaixador do reino celestial. Onde um crente está, o diabo tem que abrir ala, ele tem que recuar, ele não pode continuar fazendo o que quer, ele não pode, porque o Senhor, a autoridade do Senhor é sobre as nossas vidas. No nome de Jesus, as coisas são transformadas à nossa volta, e muitas vezes falta, irmão, essa atitude de tomar posição, de tomar posse do que Jesus já nos deu, da autoridade que é no nome dEle, né? E o Senhor está conosco, Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona e Ele nos manda ir, né? Então, é muito poderoso, é muito especial isso, porque a cada novo dia nós somos bombardeados, né? Nós somos literalmente bombardeados pelo inimigo. Nossos olhos, nossa mente, a nossa mente é o campo de batalha, né? O diabo está todo momento atirando setas inflamadas, né, para nos esmorecer, nos distrair, nos colocar para baixo, nos colocar para fora da corrida. Porque ele sabe que, como soldados, um soldado caído é um a menos, né? É um a menos nessa batalha, nessa luta, né? Menos oração, menos alguém lendo a palavra ou falando a palavra para alguém, falando de Jesus para alguém que não conhece. Isso tudo reflete em prejuízo para o inferno. É claro que ele não quer. É claro que o diabo vai tentar de tudo para nos impedir de sermos abençoados e sermos usados por Deus, tá? Então, diante dessa realidade, irmãos, eu tenho 16 pontos, né, para compartilhar. Alguns eu falei rapidamente deles, né, alguns mais rápido que outros, mas eu quero ter um pouquinho mais de tempo em alguns essa manhã para a gente poder olhar com mais profundidade, tá bom? Então,
O primeiro deles é que nós estamos numa guerra. E a maior vantagem para o diabo é a gente ignorar isso, tá? Então você não pode viver ignorando que existe uma batalha, né? Você não pode, né? Porque se você, como soldado de Cristo, você vive como quem não percebeu que está num campo de batalha, o que vai acontecer com você? Vai morrer, né? Porque nós não podemos viver ignorando essa guerra espiritual. Por que existem tantos cristãos hoje, né, vivendo como derrotados? Porque vivem ignorando a realidade da guerra espiritual. A gente não pode ignorar isso. A maior vantagem que o diabo tem é quando nós, crentes, não entendemos ou não assumimos, né, que existe uma batalha, né? E existe uma guerra, tá? Então, essa realidade, eu falei para vocês, né, que eu me dei conta desse mundo espiritual quando eu era criança e meus pais iam naquela casa, né, de centro espírita lá, lembra da mesa branca, que eles recebiam entidades, e eu vi os demônios, e aí eu não queria sair do carro. Não queria, eu não entendia o que era aquilo, mas eu tinha medo e pavor daquilo. Eu não conhecia a Bíblia, não conhecia Jesus, mas uma coisa eu sabia, existe um mundo espiritual, existe aí demônios, tá? E aí? eu preciso de ajuda, né? Só aos 16 anos, irmãos, eu conheci Jesus e tudo fez sentido, né? Tudo fez sentido. Há um mundo das trevas que opera para enganar pessoas. Meus pais estavam sendo enganados, tá? E muitas pessoas aí fora estão sendo enganadas. As religiões existem como estratégia do diabo para enganar as pessoas e afastá-las do caminho da cruz, afastá-las de Jesus. Né? Então nós não podemos ignorar que essa guerra espiritual é real, irmãos, né? E nós não podemos ser indiferentes a ela, né? Se nós nos mostrarmos indiferentes, nós já estamos perdendo essa guerra. Você concorda? Você entende? Então não podemos ignorar, não podemos ser indiferentes. Então a guerra é real. 2. Temos um inimigo, e esse inimigo é Satanás. Nós lemos vários versículos, né, semana passada, falando sobre esse inimigo, né, o diabo. Eu gosto muito de 1 Pedro 5, de 8 a 9, que fala: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Esses versículos, para mim, eles são um bálsamo, né? Porque primeiro ele fala: estejam alertas e vigiem. A ordem de Deus para nós é: estejam alertas, não se distraiam, né? Estejam alertas, vigiem, ou seja, como uma sentinela. A qualquer momento o tiro vem, a qualquer momento a flechada vem, a qualquer momento a gente pode ser pego, né, de assalto. Então nós temos que estar alertas, nós temos que estar vigilantes. Nós temos que estar espiritualmente conectados com Deus, espiritualmente fortalecidos na palavra de Deus, na comunhão com o Senhor, na comunhão com o corpo de Cristo, porque o diabo ele vai pegar quem está fraco, ele vai pegar quem está distante, ele vai pegar quem está longe do rebanho. Nós não podemos vacilar, meus irmãos, não podemos nos distrair, temos que estar alertas. E aí o versículo diz: o diabo, que é o nosso inimigo, eu vou repetir, não é a sua esposa, não é o seu marido, não é o seu chefe, não é o seu irmão, seu inimigo é o diabo. É ele que quer destruir, é ele que quer causar divisão, separação e destruição, tá? Ele é o nosso inimigo. Ele anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A intenção dele, o desejo dele é claro, é destruir. Se ele puder, ele destrói, e ele vai fazer de tudo para isso, tá? Não pensa que as coisas são fáceis. A gente falou também, muitos irmãos pensam que agora que eu vim para Jesus as coisas pioraram. Sim, a nossa fé vai ser testada, nós vamos ser provados sim, o inferno vai se levantar contra nós, tudo isso é normal, tá? Espere que isso aconteça, porque se isso acontece é um bom sinal, você está no caminho certo.
tá bom? Então não fique desanimado se depois que você veio à fé as coisas ficaram mais difíceis. Louvado seja o Senhor. O Senhor é conosco, tá? E se isso está acontecendo, isso é um bom sinal. Significa que o inimigo não está feliz, significa que o inferno se revoltou, né? Mas que Deus é maior do que tudo isso. E a vitória em Cristo, ela é certa, tá? A Bíblia está aqui, ó. Você tem ela nas suas mãos, você conhece a história, você sabe o final. Jesus ganha, o diabo perde, tá? Então, louvado seja Deus por isso, tá? Então, mas a batalha é real, tá bom? A batalha é real. Nós não vamos estar aqui no meio da batalha, deixando o inimigo fazer o que quer com a gente. Então ele procura oportunidade para nos destruir. E o que a palavra de Deus fala? Resistam-lhe, resistam-lhe. Nós temos que resistir ao diabo. Como que eu e você, nós resistimos ao diabo? A Bíblia não está falando para a gente fugir dele, tá? Não. A Bíblia fala para a gente fugir de outras coisas. Fugir da imoralidade sexual, fugir das discussões tolas, falar para a gente fugir de várias outras coisas, mas não do diabo, né? Do diabo ela não fala para a gente fugir. Sobre o diabo a Bíblia fala para nós resistirmos. Nós temos que enfrentá-lo, nós temos que encará-lo, tá? O Senhor nos deu o Espírito Santo, Ele nos deu armadura, Ele nos deu armas espirituais, e Ele nos deu a palavra dEle, né? A espada do Espírito. Ele é por nós, irmãos. Nós temos tudo o que precisamos para enfrentar o inimigo, tá? Nós não precisamos fugir dele. E é isso que Deus está nos preparando. Enquanto nós tentarmos fugir, nós estamos perdendo. Mas se nós obedecemos a palavra de Deus e tomarmos posição e resistirmos o diabo, nós vamos começar a experimentar a vitória. Amém? Então Deus ele já tem a vitória para você. Deus ele já preparou a vitória para você, mas você vai precisar resistir o diabo. Se você continuar vivendo como um refém do diabo, você não tem como experimentar as vitórias que Cristo tem para você. Você entende isso? Não tem como. Você não é um fugitivo, você não é um pobre coitado, você não é a vítima do diabo, tá? Você agora é filho de Deus, salvo em Cristo Jesus, herdeiro do reino dos céus, a quem o Senhor investiu toda a autoridade dele, todo o poder dele, tá? O próprio Deus do universo habita em você hoje, tá? O Deus que criou as galáxias, ele faz morada em você hoje. Ele te deu o Espírito Santo. Então isso é muito, irmão, isso é muito. Somos esse vaso com um tesouro mais precioso que existe, que é a presença do próprio Deus dentro de nós. Então o modo que você olha para você tem que mudar, meu irmão. O modo que você encara a vida tem que mudar. Você tem que olhar as coisas na perspectiva de Deus. Você precisa deixar o Senhor usar a tua vida. O Senhor não vai abrir mão de você. Você sabe o custo que você teve para Deus, o custo do filho dele, o preço do sangue mais puro e mais inocente, tá? Porque o próprio Deus se fez homem e morreu numa cruz no seu lugar, para salvar a sua vida, tá? Esse é o amor que ele tem por você. Então, Deus não vai abrir mão de você. Deus ele não abre mão do que é dele. Ele pagou esse preço, ele ressuscitou dentre os mortos, você é dele. Né? Você é dele, ele não vai abrir mão. A Bíblia fala no livro de Tiago que o Espírito Santo tem fortes ciúmes de nós, fortes ciúmes, tá? Então a tua carne, o mundo, o diabo, nada vai conseguir te afastar ou te impedir de viver o que Deus tem para você, mas você precisa resistir o diabo, você precisa tomar posse do que Deus fez por você, você precisa entender quem você é hoje em Cristo Jesus, que você tem sim esse tesouro em vaso de barro, que você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, e que agora você vai andar numa novidade de vida, que você precisa aprender a andar em novidade de vida. Você não vai viver mais para você vai viver agora para os propósitos eternos. Tá? Não importa se você está no ministério, ou se você está na missão, ou você não, todos nós fomos recrutados, salvos e chamados por Deus para viver as maravilhas dele.
Ele quer fazer... Eu ia pedir para a Paty compartilhar um testemunho que ela me contou ontem aqui no brechó. É tremendo, tão simples, mas tão poderoso, porque ela simplesmente escolheu ouvir o Espírito Santo de Deus e obedecer. Ela experimentou um milagre de Deus. Irmãos, Ele quer fazer isso nas nossas vidas todos os dias. Ele quer fazer isso nas nossas vidas todos os dias. Mas por que nós ignoramos? Por que nós queremos fazer de conta que essa guerra espiritual não existe? Nós estamos sendo tolos, irmãos. Deus não nos chamou para ser tolos, mas sábios. Deus nos chamou para sermos aqueles que vivem pela fé. Tá? Que não por vista, né? não pelo que tem ou não pelo que falta, mas por fé. Então, Ele quer que nós tenhamos experiências diárias poderosas com Ele, mas nós precisamos escolher viver essa vida de fé, né? Amém? Então é isso. Então resistam, e aí que fala como? Você resiste ao diabo permanecendo firme na fé. Está aqui, está tudo aqui. Como eu e você podemos resistir ao diabo? Permanecendo firme na fé, não abrindo mão. Não abrindo mão de quem você é em Cristo. Não abrindo mão da palavra de Deus. Não abrindo mão da oração. Não abrindo mão da comunhão. Não abrindo mão daquilo que Deus te deu para te fortalecer. Amém? É dessa maneira que nós resistimos o diabo. É dessa maneira que ele não tem chance contra as nossas vidas. Tá? É permanecendo firme na fé, na comunhão, na oração, na palavra, e ele vai fugir de nós. E aqui tem um consolo, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então isso não é só privilégio nosso, né? Os nossos irmãos na fé lá na Espanha, né? Ou em qualquer outro lugar, eles passam pelas mesmas lutas, pelas mesmas dificuldades, porque nós temos um inimigo em comum, é ele, né? E então nós podemos ser encorajados em saber que todos os filhos de Deus, em todo lugar do mundo, estão combatendo esse bom combate da fé. Estão resistindo o diabo também. Estão permanecendo firmes na fé. Na palavra, na oração, na comunhão. É isso. Essa é a solução de Deus, esse é o remédio de Deus, essa é a estratégia de Deus para todos nós, não importa onde nós estejamos, irmãos. Tá bom? Então, é muito precioso isso. Bom, eu falei outros versículos mostrando que o nosso inimigo é o diabo, que eu não vou repetir agora. Falei para vocês sobre como ele influencia, né? Mesmo cristão, dei o exemplo de Pedro, lembra? Que num momento, pelo Espírito Santo, ele falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e no outro segundo, não, Jesus, você não deve ir para a cruz, e Jesus tem que falar para trás de mim, Satanás. Né? Não que Satanás tinha possuído ele, porque o diabo não pode possuir um crente, porque o Espírito Santo de Deus habita, mas nós, mesmo salvos em Cristo, mesmo com o Espírito Santo, podemos estar fracos na fé e dar ouvidos a Satanás, né? E seríamos influenciados por Satanás. Nós não podemos baixar a guarda, irmão, nós não podemos nos distrair, nós não queremos ser pedra de tropeço na vida de ninguém, nós queremos ser bênção, canais de bênção, para que outros sejam tocados por Deus, encorajados por Deus. E não o contrário, queremos que as pessoas vivam o propósito de Deus na vida delas, amém? E não percam esse propósito que Deus tem para elas. Então é muito importante isso. O terceiro ponto é que nós somos atacados diariamente, eu falei isso para você, esse desânimo de vir para a igreja, né? Essa preguiça que vem, ou essa falta de vontade de ler a Bíblia, ou quando foi a última vez que você leu a palavra de Deus, né? Ou de orar por 15 minutos, você se propõe a orar por 15 minutos, mas nunca é 15 minutos, você ali o Espírito Santo vai te guiar a tantas coisas na tua vida, na vida da tua família, da tua esposa, dos teus filhos, do teu trabalho, nunca é 15 minutos, mas por que é tão difícil parar? Por que é tão difícil parar por 15 minutos num dia de 24 horas? Como a gente quer ser vitorioso, irmão, numa batalha dessa? Pelo amor de Deus, como que a gente quer viver toda essa glória dessa batalha, não é? Se a gente não consegue guerrear nem por 15 minutos, poxa vida, Jesus ele pediu, né, naquele momento lá no Getsemane, lembra para os seus discípulos, ora comigo por 1 hora, eu só quero que vocês orem por 1 hora, é 1 hora, ele só pediu 1 hora, eles dormiram,
E ele tem que falar, olha, vocês têm que orar e vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então, imagina, irmãos, se a gente não ora, se a gente não... Porque orar, eu falei para vocês e eu repito, é uma atitude de humildade diante de Deus. Quando eu oro, eu reconheço que eu não tenho tudo que eu preciso. Eu reconheço que Deus é tudo que eu preciso. Quando eu oro, eu reconheço que não é na minha força, mas é na força de Deus. A oração, ela tem esse poder de humildade, de nos colocar como recipiente da graça abundante de Deus. Então, quando nós não oramos, nós não entendemos, nós não podemos nem pensar, mas nós estamos sendo arrogantes. Nós estamos falando que eu posso viver sem Deus, eu posso viver sem a ajuda de Deus, sem o poder do Espírito Santo, e eu não posso, você não pode, nós não podemos, é impossível ser vitorioso nessa batalha. Ela é real, meu irmão, ela é real, né? Eu creio que Deus quer que a gente insista nisso. Pedro, ele falou, olha, não pensa que é repetitivo falar a mesma coisa, porque isso é para o bem de vocês, né? Isso é para trazer vida para vocês, porque Deus sabe, nós precisamos aprender a viver espiritualmente, a lutar espiritualmente. E a oração é fundamental, é como respirar do cristão, irmãos. Sem oração não dá. Sem oração não dá. Oração é comunhão com Deus, oração é dependência de Deus. E sabe o que o diabo... Sabe o que o diabo mais odeia? É quando o crente ora. Porque quando o crente ora, ele move as mãos que move o mundo, querido. Deus já tem tudo preparado, mas Ele quer nos usar. E quando nós nos dispomos a ser usados por Deus como agentes de Deus para a transformação desse mundo caído, doente, o diabo não quer. Então toda luta, não tenha dúvida, toda luta do diabo é para paralisar você, para que você não ore, para que você viva o seu dia sem oração, para que você não se lembre de ser grato a Deus ou interceder por ninguém, porque muito pode a oração do justo e seus efeitos, é bíblico, é promessa, muito pode a oração do justo e seus efeitos. Você crê nisso? Então ora, meu irmão, porque se você crer, você vai mudar, vai revolucionar a sua vida de oração, em nome de Jesus. Isso não é papo religioso, papo de crente, não, é real, é Bíblia, é Deus. Se você quer viver a graça abundante de Deus, o poder abundante, uma vida vitoriosa, você deve ser um crente de oração, você deve ser um homem e uma mulher que ora. E reconheça que você é fraco e dependente de Deus. Você não vai orar porque você vai ter vontade, tá? Não, é espiritual, a nossa carne não quer, tá? Entenda que a batalha, ela começa aqui, na nossa carne. A carne guerreia contra as coisas do Espírito. A nossa carne, o seu estado natural, o teu homem natural, ele odeia oração, tá? Mas nessa guerra espiritual que se trava dentro de nós, você já começa a vencer quando você fala não para a sua carne. E você fala, quando eu menos tenho vontade de orar, é quando eu mais devo orar. E aí você se coloca em oração e você começa a orar. Aí tudo começa a acontecer, irmãos. A batalha é real, as coisas começam a inverter, tá? Aquela tristeza, aquele cansaço, aquela coisa esmorecida. Você entra na oração como um gatinho, você sai como um leão. É real, há poder, as coisas acontecem no mundo espiritual, irmãos. E nós temos que crer e viver. Deus quer que a gente experimente isso, tá? Então, essa é a nossa realidade. Somos atacados diariamente? Sim, mas nós não vamos permanecer indiferentes a esses ataques. Nós vamos reagir, e reagir da maneira de Deus, amém? 4, nós não ignoramos as ciladas do inimigo. Eu falei sobre essas ciladas, eu vou só citá-las, tá? Se você quiser ouvir com mais profundidade, ouça o estudo da semana passada. A ignorância, mais uma vez, né? Meu povo é destruído por falta de conhecimento, ignorância da palavra de Deus, ignorância sobre essa guerra espiritual. 2, medo.
O diabo se deleita no medo, mas o perfeito amor lança fora o medo. Né? Cheque seu coração se algo te amedronta, porque medo e fé não coexistem, não podem andar juntos. Existe sim um medo natural de proteção, mas que não pode paralisar as nossas vidas, que tem que ser sujeito a essa fé, a essa certeza de que Deus é por nós e que ainda que eu não saiba, né, o que o amanhã traz, o Senhor está comigo. Ainda que eu não saiba como que vai ser o desfecho dessa batalha, eu confio que o Deus que me salvou, Ele me ama o suficiente para me fazer vencer mais essa batalha. Tá? Então nós temos que vencer o nosso medo com a nossa fé. Muitos cristãos falam, eu não vou me comprometer com a obra de Deus porque eu sei que o inimigo vai vir furioso. Não seja tolo, você já está sendo enganado. Não seja tolo porque você já está sendo zombado do inimigo. Então abra seus olhos e tome posição, né? Porque a única coisa que pode acontecer é você experimentar vitória a partir de agora, tá? A oposição, ela tem que fazer parte. O crente que não tem batalha porque o diabo já está de braço dado com ele há muito tempo, ele não percebeu, tá? Então nós temos que ter batalha sim. O crente que não batalha tem alguma coisa errada, muito errada. Falta de perdão nos impede de viver o mais de Deus, irmãos. Falta de perdão é uma prisão. Não deixe que a amargura aprisione você, impeça você de experimentar os planos de Deus na sua vida. Condenação. Olha, todas as coisas se fizeram novas quando você veio para a fé em Cristo. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. É o que a palavra de Deus nos garante. Jesus, nosso Deus é o Deus do perdão, né? Nós somos o povo do perdão porque temos o Deus do perdão. O Deus que escolhe pegar todas as nossos pecados e culpas e lançar no mar do esquecimento. Ele escolhe esquecer, tá? O modo que Deus olha para nós hoje em Cristo, irmãos, é perdoados, como se nunca tivesse pecado. E isso deve transformar as nossas vidas, isso deve nos fazer o povo do perdão. Assim como nós somos perdoados, devemos perdoar os que nos ofendem, porque há uma abundância de perdão da parte de Deus sobre as nossas vidas. Isso é poder. Deus quer te dar poder para viver, e o perdão traz poder de Deus na nossa vida. Não deixe ninguém te paralisar. O inimigo vai tentar usar pessoas e situações para paralisar a sua vida espiritual por falta de perdão. Não deixe isso acontecer. Não deixe. Não vale a pena. Romanos 8, de 33 a 34. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Não há quem possa sustentar acusação contra um eleito de Deus, nem a sua consciência, nem o diabo, nem ninguém, porque Jesus na cruz calou o inimigo. O diabo, ele é acusador das nossas almas, o acusador, ele está diante do trono de Deus acusando a gente. Olha quem é ele, olha quem é ela, olha o que ele fez. Mas Jesus na cruz, ele calou o inimigo, porque ele tirou o poder que ele tinha de acusação. Por isso, Paulo, no capítulo 8 de Romanos, fala, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque quem pode nos condenar se foi o próprio Cristo que nos perdoou, que nos justificou. Justificar é declarar inocente. Justificar, nós somos justificados diante de Deus. Declarados justos, como se nunca tivesse cometido ofensa alguma. Quem sou eu, meu Deus? Isso é poderoso demais, irmão. Isso é grande demais. Isso é glorioso demais. Isso deve transformar as nossas vidas, né? E você não precisa andar em condenação. Dúvida, incredulidade é um outro modo que o diabo nos paralisa. Não tenha medo, não duvide da palavra de Deus, da promessa de Deus, do amor de Deus. Pensamentos maus, transforma os seus pensamentos em oração diante do Senhor. Não deixe com que eles te paralisem. Tudo isso são estratégias do diabo. Essas são as ciladas que o diabo lança, irmãos, que eu estou falando para vocês. Você não precisa cair nessas ciladas, tá bom? Depressão, falta de vontade de batalhar, falta de vontade de viver.
Irmãos, a depressão que é química, é física, às vezes você toma um remédio e tudo fica bem, mas há muita depressão que é espiritual mesmo, é guerra, é uma guerra espiritual. E você precisa reconhecer que a nossa dependência está no Senhor, meu irmão. O salmista, ele estava se encorajando, né? Porque está assim abatida a minha alma. Creia em Deus, né? Creia em Deus. E em todo momento nós vemos personagens na Bíblia se encorajando. Nós vemos o próprio Davi, né? Quando ele vai a Ziclag e o inimigo tinha levado as esposas, as crianças, e os homens se voltam contra ele, querem matá-lo. Ele começa a chorar, a se desesperar, e diz ali que ele encorajou a si mesmo no Senhor. Ele falou: Deus, eu não tenho outra saída a não ser o Senhor. Sabe, muitas vezes a depressão é isso, é o fim do poço, você se encontra sem nada, é o vale da sombra da morte, é onde você não encontra luz, mas ainda no vale da sombra da morte o Senhor está conosco. É o que o Salmo 23 fala, não é? Salmo 23 fala: ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Irmão, se Ele falou, está falado. Se Ele falou, quem sou eu para dizer o contrário, não é? Ainda que eu passe por esse vale, eu posso não sentir nada, eu posso não ver nada, mas uma coisa eu sei, e ninguém pode roubar de mim: o Senhor é o meu pastor. Nada vai me faltar, e Ele vai me levar para fora desse vale. Eu não sei se você se encontra nesse vale, irmãos, mas o Senhor é aquele que te tira desse vale. Tentação. Jesus foi tentado, irmãos, tá? A tentação, ela não pode te paralisar, não pode ser uma estratégia do diabo para impedir você de viver a vontade de Deus. Resistam ao diabo. Nós falamos sobre o trono da graça de Deus, onde encontramos, né, a misericórdia e a graça que nós precisamos no momento da dificuldade. Hebreus 4, de 14 a 16. Esse trono da graça, irmãos, ele está 24 horas disponível para você. O meu conselho é não sair desse trono, não tire seu coração. Paulo, ele fala para Timóteo: olha, fortalecei-vos na graça de Deus. Esse trono da graça de Deus é o lugar do crente, é onde nós devemos estar, tá bom? E ali, nesse versículo de Hebreus, o autor, ele coloca Jesus como sumo sacerdote, o sumo sacerdote que representa Deus para o homem. Mas Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque ele não só representa Deus para o homem, sendo ele Deus, mas ele também representa o homem para Deus, porque ele é 100% Deus e 100% homem. E ele é o nosso sumo sacerdote perfeito, segundo esse texto, porque ele passou por tudo que nós passamos. Ele experimentou tentação, ele experimentou dores, ele experimentou limitações, privações, perseguições, traições. Arrancaram suas barbas, cuspiram em seu rosto. Ele sabe a nossa dor, ele sabe o que nós sentimos. E é por essa razão que nós temos essa alegria de correr para o trono da graça, porque nós temos alguém que entende a gente, alguém que sabe o que a gente está passando, alguém que não vai nos julgar. Nossa, você está chorando por isso? Nossa, você está reclamando por causa disso? Nenhuma dor é leve demais para o nosso Senhor. Nenhuma dor, nenhum problema é pequeno demais para o nosso sumo sacerdote. Você pode se achegar com a dor que tiver, com a situação que tiver, com o problema que tiver. Ele vai te entender, ele vai te encontrar, ele vai poder ministrar sobre a tua vida. É isso que o texto fala. Nós temos esse sumo sacerdote que podemos chegar com confiança diante do trono da graça e receber ajuda no momento da necessidade. Toda e qualquer necessidade, não importa, meu irmão. Amém? Faça uso desse trono da graça. 5. Nós temos uma central de comando. E essa central de comando é o próprio trono da graça. Por isso que nós não podemos sair de lá, porque é de lá que o comando vem. É de lá que o Espírito Santo vai lembrar você das promessas de Deus, né, do poder de Deus, da presença de Deus, né, do que Deus, foi Deus que chamou você. Né, então é diante do trono que nós encontramos a central de comando nessa guerra que nós enfrentamos. 6.
nós temos um general, o nosso general é Jesus Cristo. Ele vai à nossa frente, ele é corajoso, ele nos anima. Eu comento que eu amo o filme de guerra porque é impressionante quando a gente vê um comandante do exército na frente do seu pelotão, né? E ele fala: hoje nós vamos fazer história. E ele fala: e hoje, né, aquilo que nós fizermos vai ecoar para toda a eternidade. E eu... É muito bom quando você é animado a fazer uma coisa difícil, não é? Eu posso morrer hoje nessa guerra, mas tudo bem, porque eu vou nessa fé e nessa coragem de que vai valer a pena, né? E que isso vai fazer diferença para toda a eternidade. Gente, o mundo é animado dessa maneira. O mundo é animado, Pedro falou, os filhos das trevas são mais astutos que o da luz. Eles fazem isso. Porque eu não vou fazer, eu que tenho a certeza da vitória? Porque eu não vou fazer, eu tenho a certeza da vida eterna? Por que eu não vou fazer? Irmãos, por que nós não vamos fazer? Por que nós não vamos para a luta? Por que nós não vamos animar uns aos outros? Por que nós vamos ficar indiferentes? Não há razão, não há razão. A vitória é nossa, no nome de Jesus. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, é o que diz a palavra de Deus. Mais do que vencedores, mais do que vencedores. Sabe o que é isso? Tem o vencedor e tem nós, e tem o crente, que é mais do que vencedor. Porque nós não vencemos só aqui, nós vencemos eternamente. Deus seja louvado, irmãos. Que Jesus é o nosso general. Ele está nos animando. Ele está falando, vai valer a pena. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está falando isso para nós. Ele venceu o mundo, ele venceu o diabo, ele venceu o inferno, ele venceu o pecado, ele venceu o mal, ele venceu tudo. Amém? Ele é o nosso general, ele está nos encorajando, vale a pena, irmãos, vale a pena. 7, temos um manual de instrução, é a palavra de Deus. Medita nessa palavra de dia e de noite, não abra mão, instrua seus filhos. É a única coisa, é a coisa mais preciosa, meu irmão, que nós temos. É a palavra de Deus, porque tudo pode passar e as coisas vão acontecer, as pessoas vão agir, mas se você tem essa palavra, as situações podem acontecer, o inesperado pode bater a porta, mas se você tem essa palavra no teu coração, você está bem, você está bem, você está sempre bem, porque são palavras de vida, são palavras de vida eterna. Para onde irei eu, disse Pedro, para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Essa palavra é tudo, irmão. Que essa palavra seja doce para você. Que essa palavra seja, que você anele, que você queira, deseje experimentar diariamente. Porque quando você abre a Bíblia, é Deus falando com você. Leia a Bíblia como quem ouve do Espírito Santo de Deus. Leia a Bíblia como quem recebe do próprio Deus, meu irmão. O diabo, ele prevalece muitas vezes nas batalhas do dia a dia, porque nós não meditamos na palavra de Deus, nós não acalmamos o nosso coração segundo as promessas de Deus. Nós não temos como viver essa batalha sem as armas que Deus nos deu, meus irmãos. Nós vamos lembrar de fazer tantas coisas, nós escovamos dentes todos os dias, tomamos banho, pelo menos se espera, né, todos os dias, fazemos tantas as coisas todos os dias. Por que a gente não pode criar o hábito, irmãos, de ler a Bíblia todos os dias? Será que existe alguma coisa mais importante do que isso? Eu espero animar você, ou fazer você pensar de uma maneira diferente no nome de Jesus. Então nós temos um manual de instrução. 8, nós temos armas apropriadas para o combate. Eu falei muito delas, eu não vou repetir na semana passada, né? Nós falamos sobre a oração, falamos sobre o jejum, falamos sobre a adoração, falamos sobre a comunhão. Tudo isso são armas poderosas, né? Que nós podemos usar nessa batalha para nos fortalecer espiritualmente e vencer as batalhas, né, travadas com o nosso inimigo. Eu li 2 Coríntios 10, que fala que embora vivamos como homens
não lutamos segundo os padrões humanos, né? As nossas armas, elas são espirituais e poderosas em Cristo para derrubar fortalezas. Lembra que eu falei das fortalezas? Que o diabo cria fortalezas na nossa mente ao longo da nossa vida, situações que nós achamos que são impossíveis de transpor, são muralhas, são gigantes, são obstáculos que para os outros parece fácil, mas para nós é impossível. Não, as nossas armas espirituais em Cristo, elas são poderosas para destruir essas fortalezas. Essas muralhas vão ruir, essas barreiras vão cair no nome de Jesus, porque nós vamos guerrear. Pode não ser na primeira batalha, às vezes nós vamos ter que perseverar, e perseverar, e perseverar, e perseverar, e uma hora essa muralha vai cair. Essa fortaleza vai ser destruída, meu irmão. Eu creio, em nome de Jesus, tá? O inimigo quer que você acredite que não tem jeito, mas para Jesus sempre há jeito. Até para a morte ele deu jeito, tá bom? Então não existe situação que não tenha jeito para o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Bom, nós falamos sobre a armadura, Efésios 6, de 10 a 18. Eu não vou ler tudo de novo, mas ouça esse áudio da semana passada. Nós falamos da importância do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade que prende toda a armadura, né? Falamos sobre o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e os pés calçados com a preparação do Evangelho, né? Falamos, inclusive, que soldado, né, não vai descalço para a guerra, né? E a preparação do Evangelho é quão belos são os pés dos que anunciam as coisas boas, né? As boas notícias. Nós somos o povo que foi chamado para anunciar o Evangelho da paz. E quando nós não estamos levando o Evangelho da paz, é como estar numa guerra descalço. O inimigo, ele tira vantagem sobre nós. Nós temos que estar ocupados, meus irmãos. Tá bom, nem todos nós somos evangelistas, mas todos nós somos chamados para falar do amor de Deus, tá bom? De uma maneira ou de outra, nosso foco tem que estar engajado em falar para as pessoas de Jesus, de trazer pessoas para Jesus, ou levar Jesus até as pessoas. Quando o crente perde esse foco, é como um soldado descalço. Ele vai levar uma surra, ele vai levar uma surra do inimigo. E Deus não quer isso para nós, tá bom? Nós vamos nos distrair com as coisas desse mundo, meus irmãos. Nós vamos começar a nos preocupar com as coisas que as pessoas que não têm Jesus se preocupam. Nossa vida vai ficar... nós vamos correr atrás do vento, nós vamos começar a querer mais e mais e mais, porque o nosso padrão não é mais o céu, né? O nosso padrão é esse mundo que vai ficar para trás, que vai queimar. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Então nós temos que estar focados com as coisas do reino. A gente vive nesse mundo como sábios, usando as coisas desse mundo para conquistar amigos, diz a palavra de Deus, né? Para que pessoas conheçam Jesus, né? E possa no céu ter uma festa, né? É isso que Jesus veio nos ensinar a fazer. Então, estejam firmados. Eu amo nessa parte final de Efésios 6, quando ele fala da armadura, ele fala muito forte: orem no Espírito em todas as ocasiões, de todo o coração, com toda oração e súplica, né? Tendo em mente, estejam prontos e perseverem na oração por todos os santos. Ele enfatiza a importância da oração. Bom, 2 Timóteo 2,15 fala que nós devemos ser obreiros que não têm do que se vergonhar, mas que manejam, né, a palavra de Deus, corretamente a palavra de Deus. Essa é a nossa arma, e como soldados nós precisamos usar bem. Vamos estudar a Bíblia, irmãos, estude a Bíblia, sabe? Nós vamos mudar esse próximo semestre para a noite o Instituto Bíblico, para que vocês tenham acesso a essas bênçãos que os pastores vêm do mundo todo ensinar a Bíblia aqui, ensinar livros da Bíblia. Eu oro, igreja, que você não deixe passar, porque muitas igrejas amariam, muitos irmãos, muitos cristãos amariam ter esse acesso, ter esse privilégio, sabe, de poder estudar livros da Bíblia. Você tem, aproveite, faça uso disso, né? Não desperdice a oportunidade, tá bom? Bom, há vários versículos aqui da importância de batalhar. Eu quero ler alguns. Vou ler Colossenses 4,12, que fala assim:
Epáfras, que é um de vocês, é servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Ele batalha em oração. Oração é batalha. Quando nós nos reunimos aqui na quinta-feira para orar, nós entramos no campo de batalha. Nós sabemos que estamos ganhando terreno a cada reunião, a cada oração. É certo que o inimigo está perdendo terreno. Nós oramos, irmãos, e nós vamos continuar orando, né? Porque nós queremos ver a vontade de Deus sendo estabelecida nesse lugar, nessa igreja, na sua vida, em cada família. É importante. Lucas 22, olha o que Jesus fala aqui para Pedro, 31, 32, versículos 31, 32. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Satanás pediu para peneirá-lo, e Jesus orou por ele. Irmãos, Jesus, ele é o nosso exemplo, é o nosso padrão, né? Se ele precisou orar, nós muito mais, né? E eu estava pensando que foi o próprio Cristo que pediu para os discípulos perseverarem com ele em oração. Jesus, como homem, passou por lutas, por necessidades, mas sendo Deus, você entende? Ele também passou por isso. Quem sou eu e quem é você para achar que vai viver essa vida sem precisar do outro, sem precisar de alguém para orar junto com você, sem precisar de alguém para batalhar junto com você? Nós precisamos uns dos outros, meus irmãos. Você precisa encontrar parceiros de oração, pessoas que querem pelejar, querem lutar e batalhar junto com você. Você não precisa estar sozinho, tá bom? Isso é muito importante. Às vezes nós não vamos ter a força para orar, mas um outro pode chegar e nos dar a força que a gente precisa. Deus planejou o corpo de Cristo para isso, para um ajudar o outro, tá bom? Nós somos uma família, né? Então nós não podemos viver independentes. Graças a Deus, Senhor, mantenha todo o farisaísmo longe daqui, todo o triunfalismo longe desse lugar, porque nós somos carne e osso, somos pó, né? Nós somos necessitados de Deus, né? Nós somos aqueles que o Senhor fala no Salmo 3, eu sei que vocês têm pó, e é por isso que lá o Salmo 3... o salmista fala que Deus, ele olha com compaixão e misericórdia. Como um pai tem misericórdia de um filho, Deus olha para nós com misericórdia, porque ele vê a nossa estrutura e vê que nós somos pó. Ele tem compaixão de nós e ele quer nos fortalecer, meus irmãos. Então ninguém espera que você seja um super crente, ninguém espera que você seja um super homem, uma super mulher, mas todos nós precisamos estar, né, diante do trono da graça de Deus, e precisar da ajuda um do outro, tá bom? Como Deus quer que a gente viva. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Isso está em Romanos 12:12. Colossenses 4:2, dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos, né? A importância de ter um coração grato. 1 Tessalonicenses 5:17, orem continuamente. Nós precisamos manter o hábito de orar constantemente, lavando a louça, dirigindo o carro, em cada oportunidade, transformando nossos pensamentos em oração, está conectado com o Espírito Santo de Deus. E sim, não esquecer dos momentos especiais de você trancar a porta do quarto, dobrar teus joelhos e falar com o teu pai em secreto, que em secreto vai te ouvir e te responder. Isso é muito poderoso e infelizmente nós ignoramos essa parte muitas vezes. Mas é a parte mais poderosa, né, na vida do crente. É quando está só ele e Deus, né? É ali que o milagre acontece, né? É ali que as coisas sobrenaturais elas se movem, tá bom? É poderoso orar sozinho, irmãos, mas quando a gente ora em igreja é outra coisa também, é outro poder, né? Outro poder. Ali é Deus recebendo em comunhão com todo o seu corpo, com todo o seu povo. É poderoso demais. Bom, perseverem na oração. Jesus foi quem nos ensinou a perseverar. Mateus 7:7-8, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta.
Vou bater até quando? Até a porta abrir. Amém? Então esse é o desejo de Deus. O poder da adoração, né? Nós vimos que no final desse texto, em 2 Crônicas, de 20 a 21, 2 Crônicas 20 até o versículo 24, como que Deus deu a vitória para o povo. O povo saiu em adoração, eles foram para a guerra, né? É interessante lembrar, Deus, Ele nos garante a vitória. Essa vitória é minha, né? Essa batalha é minha. Mas Ele não nos isenta de ir à batalha, de ir de encontro ao inimigo, né? De enfrentar a batalha, tá bom? Nós temos que enfrentar. E nisso Deus é glorificado. E aqui o rei Josafá, né, quando Senaqueribe, o rei da Síria, veio, né, e era um homem mau, era um homem que era cruel, era um homem que colocava anzol no nariz dos seus prisioneiros, né, que queria humilhar, que despelava os prisioneiros, e eles eram muitos. O Senhor falou para o rei, essa batalha é minha, você não tem que se preocupar, mas desce, vai de encontro ao inimigo, você vai ver o que eu vou fazer com vocês. E eles foram, mas como eles foram? Louvando a Deus, adorando ao Senhor, como quem crê que Deus fala é verdade. Amém? E eles foram louvando, eles foram em adoração. Você vai ler aqui, ó, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Deus trouxe uma confusão no terreno do inimigo, que o inimigo destruiu a si mesmo. Quando o povo de Deus chegou só para tomar o despojo, porque Deus já tinha derrotado todos os inimigos. Um exército gigante. Um exército gigante. Tenha um coração de adorador, como quem crê na promessa de Deus. A parte 9 é isso. Nós já temos a promessa de vitória, tá bom? Você já tem a promessa de vitória da parte de Deus. O que é nascido, 1 João 5, de 4 a 5, fala: o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, você já tem a palavra de vitória decretada por parte de Deus, meu irmão. 10, nós nunca estamos sozinhos, né? Nós temos um exército visível, que é a igreja, e temos um exército invisível, que são os anjos de Deus. Eu vou ler essa passagem para você, e na verdade, esse é um dos textos mais favoritos que eu tenho. E quando eu pensei nesse estudo de batalha espiritual, esse foi o primeiro texto que estava no meu coração. E eu quero que você visualize isso, tá? Aqui é um episódio que acontece com o profeta Eliseu, quando os sírios, eles vêm atacá-lo e eles cercam o acampamento onde ele está, tá? E um dos seus servos, ele fica apavorado. E olha só o que acontece. 2 Reis 6, de 15 a 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos. Presta atenção. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você conseguiu visualizar isso? Cavalos e carros de fogo, anjos a cavalo, anjos em carruagens de fogo, anjos
do Senhor, poderosos, e eram mais numerosos do que o exército que os cercava. Irmãos, essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Nós não estamos vendo, mas existem anjos de Deus guerreando. Existem anjos do Senhor nesse lugar. Existem anjos do Senhor nos guiando quando nós saímos na rua, vamos trabalhar, vamos para casa. Anjos do Senhor, lutando por nós. Quando a gente começa a orar, imagina essa batalha, né? Deus enviando seus anjos para guerrear. Essa batalha é real, irmãos. Essa batalha é real. Né? A Bíblia fala que os anjos são espíritos ministradores de Deus a nosso favor. Nós não falamos com anjos, nós falamos com o Senhor. E Ele encarrega os anjos de trabalhar para nós. Mas é real. Essa vida, esse mundo espiritual é real. E nós não podemos ignorá-lo, né? Nós não podemos fazer de conta que não existe. Então, irmãos, quando você se sentir cercado, quando você se sentir acuado, quando você se sentir perdido, lembra disso, que mais são os que são por nós do que contra nós, né? Que maior é a presença do Deus que habita em você do que aquele que vem contra você. Amém? 1 João 4,4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém? É maior. Nós temos um alvo, irmãos. 11. A glória de Deus. Tudo isso só faz sentido para que o nome de Deus seja glorificado. Deus, Ele não vai zombar de nós. Ele não vai nos chamar para sofrer à toa. Ele nos chama para compartilhar da glória dEle conosco. Né? Ele nos chama para que Ele seja glorificado, para que nós possamos trazer glória para o nome dEle. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês sobre guerra espiritual, a nosso engajamento nessa batalha, é para que Deus se mostre grande, para que Deus se revele poderoso, para que Deus possa fazer a sua vontade, e Ele vai usar as nossas vidas, e Ele vai se manifestar através das nossas vidas. Deus pode fazer tudo sozinho, meu irmão, mas Ele escolheu, Ele nos escolheu, para que nós pudéssemos fazer parte de toda essa história que Ele está fazendo. Você se alegra com isso, meu irmão? Você se anima com isso? Isso é muito lindo, isso é muito poderoso, tá? É glorioso. Nós lutamos para o reino de Deus, né? Para a glória de Deus. Temos, 12, temos os despojos do inimigo, e sabe qual é o despojo do inimigo que nós vamos saquear? As almas, os cativos. Amém? Então, o inimigo, Jesus foi quem ensinou, né, a orar para que o Senhor amarre o valente, né? Quando o homem valente, ele é amarrado, né? Nós podemos tomar os seus despojos. Isso foi o modo que Jesus explicou para os seus discípulos, falando dessa batalha espiritual. Então, nós podemos contar que Deus, Ele amarre, né, o valente, né, o inimigo, para que nós possamos saquear e libertar os cativos, né? Tomar o despojo. Lucas 11, 21. Quando o homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. É o que acontece quando nós entramos na guerra. Nós desarmamos o inimigo e tomamos os despojos. 13, temos que estar preparados, meus irmãos, né? Nós não fomos chamados para retroceder, mas para avançar. Nós não tem mais volta, não tem mais volta, amém? As portas do inferno devem ceder para o crente. 14, nós temos posições estratégicas nessa guerra. Cada um de nós foi chamado por Deus e deve tomar sua posição. Todos nós fomos chamados, todos nós temos que estar no nosso lugar, né? Bem posicionado. Um soldado distraído, irmão, ele pode trazer a derrota para todo o exército. Já viu isso? Um soldado que se distrai, ali pode ser o elo fraco da corrente, né? Que o inimigo pode entrar e fazer arruaça, tá bom? Então todos nós temos que estar fortalecidos.
Nós precisamos fortalecer um ao outro. Precisamos encorajar. No nosso exército ninguém fica para trás. Amém? No nosso exército ninguém fica para trás. É um ajudando o outro, é um levantando o outro. Há muitos soldados feridos, né? Todos nós somos soldados feridos, meus irmãos. Ninguém está nessa guerra aqui inteiro. Todos nós precisamos uns dos outros, né? Todos nós precisamos da ajuda uns dos outros, tá bom? Lembra disso, somos soldados feridos nessa guerra. 15. Temos que lutar. A batalha pertence ao Senhor. Nós vamos enfrentar, meu irmão. Nós vamos resistir o diabo, né? Nós não vamos ter medo. Nós não vamos fugir. E eu queria ouvir um amém disso. Amém, querido. Você não vai fugir, você vai enfrentar. Você crê que essa batalha é do Senhor, que Ele já te deu a vitória e você quer desfrutar dessa vitória? Amém. Eu creio nisso. O Senhor é o Senhor dos exércitos, é Ele que vai à frente. E o último ponto é que nós não temos mais tempo a perder, né? Não temos mais tempo a perder, né? E o que eu quero falar nesse ponto? Duas coisas. Primeiro, o Senhor, Salmo 23 novamente. O Senhor, Ele coloca uma mesa à sua frente, na presença dos seus inimigos, Ele unge a sua cabeça com óleo. O Senhor, Ele já decretou a derrota do teu inimigo. E Ele já ungiu a tua cabeça com óleo, né? Ele já te deu tudo o que você precisava. Ele te honrou. Ele te honrou na presença do teu inimigo. O inimigo sabe que não tem poder contra a tua vida. O diabo hoje é um leão desdentado, um leão banguela. Ele não pode te ferir. Mas você precisa entender isso. Você precisa acreditar nisso. Você precisa viver como quem crê nisso. E não fugir, não ter medo. Segunda coisa, Romanos 16, 20. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Falta pouco para que tudo isso seja consumado, meu irmão. Aguenta firme. O Senhor é com você. Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Teu nome seja glorificado essa manhã em nossas vidas. Que a Tua igreja seja fortalecida, Senhor. Espero ter falado, Deus, aquilo que o Senhor queria, Deus. Eu espero, Senhor, que a Tua palavra se aprofunde nos corações, que o Teu povo seja animado a viver para Ti, Deus, nessa batalha, sabendo que dependemos do Senhor, sabendo que o Senhor, Deus, é o nosso escudo e fortaleza, sabendo, Senhor, que vale a pena, Senhor, que o Senhor tem muito, Deus, para fazer em nossas vidas e através de nós. Eu oro, Deus, anima Teu povo, que essa semana seja uma semana vitoriosa, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.